Olá, pessoal! Hoje estamos em mais um PrismaCast e no episódio de hoje a gente vai falar sobre a APAS, a maior feira supermercadista das Américas. Aqui comigo tá a Victoria Costa, a Giovana Mota, as duas que estiveram comigo nessa feira. A gente participou durante 2 dias, a feira foi de 4 dias, mas para o nosso setor acho que foi bem contemplado esses 2 dias, né? Que a nossa intenção foi visitar os frigoríficos que são os nossos parceiros. Bom, começando aí, vamos falar um pouquinho como é que foi a feira, quais foram os pontos que vocês viram lá, de como é que foi a estrutura, o movimento da feira, né, a relevância no nosso setor. Quem quer começar falando aí? Acho que esse é o nosso 3º ano na APAS, acho. Acho que sim. Ou 4º ano já. E realmente foi uma feira que, na parte da exportação, no início não tinha muita gente, né? E aí, conforme o tempo foi passando, os fornecedores foram entendendo que tinha demanda, né? Que era possível abordar esse aspecto também, essa parte da exportação. E aí eu senti que a maior parte dos frigoríficos tinha algum representante da exportação lá, né? E até a gente viu alguns clientes nossos que foram visitar a feira, né? Então, alguns clientes nossos da Argentina, mas a gente viu clientes da República Dominicana, do Uruguai, a gente viu clientes de outros países presentes também, né? Até porque alguns deles compram outros produtos, né? Mas uma feira bem grande, acho que eu, como eu sou responsável pela parte das compras do frango, tinham bastante frigoríficos, né, de frango esse ano. E até achei que eu precisava de mais tempo, sabe? Justamente porque a feira, ela é muito integrada aos setores, né? Diferentemente das feiras que a gente vai na Europa, enfim, que é dividido pela proteína, né? Eles misturam, então, para você se locomover lá, é mais difícil, demora mais tempo. Tem bastante movimento, né, de pessoas nos corredores, então você tem que transitar às vezes de um pavilhão para o outro e isso acaba tomando bastante tempo, né? Fora o trânsito para chegar lá em São Paulo, né? São Paulo, né? Clássico. Mas é uma feira bem grande, né? Como tu falou, é a maior das Américas, né? Então é uma presença bem intensa de diversas marcas. Até a gente começou a fazer outros produtos como batata frita, né? E alguns fornecedores nossos estavam lá também. Então, é uma feira que realmente ganhou bastante atenção. Acho que realmente ela vai continuar crescendo. E acho que depois da Ciaves, ela com certeza é a maior aqui da região, né? Uhum. Que acaba trazendo os frigoríficos, né, pra gente visitar e tal. Uhum. Como a Vicky trouxe, é uma feira bem voltada ao mercado interno, né? Mas a gente tem visto o pessoal da exportação também. Assim, a gente achou no começo que ia ter bastante limitação. Será que pelo fato da feira coincidir com a Cial Xangai, muita gente deixou de ir, né? De participar. Então, vai estar todo o pessoal, todos os traders da exportação lá na China, então não vai ter com quem eu falar. Mas a gente viu bem o contrário, inclusive, que nem a Vi comentou, mercados chaves na América do Sul, Chile, Uruguai, Argentina. Todo mundo falava, nossa, aqui acabou de passar um monte de cliente da América do Sul e é um quintal tão perto da gente, tão pouco explorado, né? Eu sinto que o Brasil está começando a se especializar mais nesses mercados. E clientes dos Estados Unidos também, né? Oi? Clientes dos Estados Unidos também, sim, né? dos Estados Unidos lá, sim, representando. Então, foi bem importante a nossa participação lá para o mercado. Foi bom, até em questão das cotas na China, digo para o bovino, principalmente, que é o setor que eu estou atuando agora. Como é importante estar direcionado para mercados menos explorados, né? Nesse momento mais crítico das exportações. Então, a gente conseguir ter um know-how aí e conseguir direcionar as cargas para outros países. Acredito que o timing foi bem bom, assim, da APAS no geral. E
Foi... Trazer um pouco do suíno, um pouco do... então acho que foi bem relevante essa feira, né? É bem relevante para o setor, mas eu acho que internacionalmente falando, a gente que trabalha com exportação, acho que a Seaves acaba sendo mais interessante para a gente. Acho que vai mais frigoríficos, né? Por mais que eu vi que teve... Não sei se teve mais frigoríficos de frango, talvez, e bovino, né, indo na APAS, mas de suíno foi, acho que 4 empresas, né, tirando as grandes, né, BRF, Seara, Aurora, que estão sempre ali. Mas dos menores, assim, foi pouca gente. Então, acho que na Seaves vai ser mais proveitoso para mim que faço o suíno, né. E também, né, entrando já um pouquinho mais no mercado, que você explicou um pouquinho ali do bovino, o suíno também não tá na sua melhor época, né? Tá em baixa demanda, muita concorrência, muito produto nos portos de destinos que são muito importantes pra gente, né? Os últimos 2 anos, Filipinas foi um mercado e ainda é um mercado muito importante para o Brasil, mas o suíno aqui tá sofrendo um pouquinho em relação aos preços, por causa da concorrência lá dentro, os portos lotados, congestionados. Então, o que eu conversei lá com alguns frigoríficos é que nas últimas semanas, últimos meses, tiveram... eles mandaram mais para América do Sul, né? Que a gente também viu na Prisma esse movimento. E também acho que o segredo está nos frigoríficos que têm outras habilitações, que aí não precisam depender, né, de mercados que não estão pagando o preço que a gente espera, né? Então, aqueles frigoríficos que tem um Japão, uma Malásia, acabam se saindo melhor, né? E nesses períodos assim. Bom, mas acho que o suíno foi mais isso. Não lembro de mais coisas assim. Acho que o frango e o bovino foi mais movimentado, não só pela quantidade de frigoríficos, mas pelo momento que a gente está passando com a questão das cotas da China e com a questão da Europa, né? Que a Europa agora proibiu, né, para setembro, que a gente ainda não sabe se vai ser a proibição em setembro ou a partir de setembro, como é que vai funcionar. Mas se quiserem falar um pouquinho mais disso, assim, no frango e no suíno, no frango e no suíno não, no frango e no bovino, as exportações para a Europa, o que eles falaram, assim, dos frigoríficos? Essa questão com os frigoríficos que eu conversei, nenhum deles está, assim, extremamente preocupado, né? Eu acho que eles têm bastante confiança que isso vai ser resolvido até setembro. E ficou um pouco... difícil entender exatamente o que esse setembro queria dizer, né? Então, eu ouvi de alguns fornecedores que setembro era o limite para a entrada do produto, alguns que era o limite de saída e alguns que essa data de setembro era o limite para o Brasil fazer a defesa dele, né? Explicando e provando que não utiliza aquelas coisas que a União Europeia tirou o Brasil dessa lista, né? Eu acho que é antimicrobiano, se eu não me engano. Então ele teria que entregar essa documentação comprovando, né, e contestando essa decisão até setembro. Mas acho que vai rolar muita coisa, assim, até lá, sabe? E os frigoríficos que eu conversei do frango não demonstraram, assim, grandes preocupações. E o frango mudou muito rápido esse ano, né? A gente teve uma baixa ali a partir de fevereiro, mais ou menos, principalmente para o peito, né, depois da guerra. Mas se recuperou, assim, absurdamente, né? Hoje a gente já tem uma falta de produtos, na verdade, no mercado, né? E acho que tem outros mercados também que acho que os frigoríficos não estão tão preocupados, porque acho que está bem disseminado, né? Tem outros mercados fora da Europa que estão levando, né? México, né? O próprio Mercosul, a gente faz... O Oriente Médio está comprando, né? Eles estão com bastante demanda justamente por essa questão da segurança alimentar, que eles não querem ficar desabastecidos. Geralmente ocorre também um boom na demanda pós-guerra, né? A tendência, porque eles ficaram um tempo sem estocar, então... Exatamente, mas era muito pela questão do porto, e agora já está se encontrando outras maneiras de entrar, né? Então, alguns portos estratégicos ali do Oriente Médio já estão fazendo a parte da exportação e indo de caminhão para outros, né? A partir de algum país, provavelmente a Arábia Saudita ali. Então, assim, a gente vai ter que aguardar um pouco, mas claro que esse tipo de notícia, teoricamente, ele também gera uma especulação, né? Então, às vezes o preço pode cair,
muito mais pelo rumor das coisas que vão acontecer, né? Mas a princípio eu não pude perceber, assim, nenhuma queda por causa disso, dessa questão da Europa, né? Pelo contrário, tá faltando produto, as plantas estão bem vendidas, algumas estão bem posicionadas, já não ofertando mais para julho ou agosto, né? Estão vendidas em junho, justamente para aguardar. Mas a gente vai ter que esperar um pouquinho para ter novidades, assim. Por enquanto tá em alta, né? Conseguiu retomar as vendas, e também com o bovino tão caro, né? O frango acaba sendo uma alternativa mais barata, né? Sim. Não só pro nosso mercado interno, mas também para outros países, né? Assim, se pro frango eles não estão desesperados, pro bovino muito menos. Eu acho que nem a Vicky falou, a notícia gera muita expectativa, né? E com relação ao bovino, o pessoal de fora deve ver, a China fora, agora a Europa fora, meu Deus do céu, o que vão fazer, né? Mas, na verdade, primeiramente, para a Europa, tu precisa de um gado mais qualificado, um gado europeu, de fato. E se tu pega aqui no Brasil, são poucos frigoríficos que têm acesso a esse gado, precisa de um clima específico, eles precisam ser rastreáveis, então tem uma série de questões também de qualidade que fazem o produto ficar menos acessível, né, para esse mercado. Então, impactos relevantes a gente não vê muito assim, né, com relação à Europa. Então, mesma coisa, ninguém sabe a data, se vai rolar, se não vai rolar, até porque acabou de sair o acordo da União Europeia e Mercosul, que já estava em negociação há muitos anos atrás. 2 semanas depois a gente vê uma notícia dessa, então 100% política ou de fato acharam alguma coisa, não se sabe. Então é deixar as autoridades aí darem conta do recado e a gente seguir e ver o que vai acontecer nas próximas semanas. E em relação a preços, assim, do bovino, que a gente sempre sabe que tá bem alto, né? Os clientes também estão falando, alguns mercados estão reclamando, ou vamos esperar porque vai cair, né? Eles sempre acham que Sim, na expectativa, que uma hora vai né? cair aqui no Brasil, mas a gente falando com alguns frigoríficos, né? O mercado interno, ele tá segurando. Quais são as expectativas, assim, pro futuro, para um futuro próximo? Então, como a APAS trouxe muita gente do mercado interno, então, além da exportação, a gente consegue ter um panorama geral, né, do mercado doméstico. E, assim, o pessoal tá segurando a barra, viu, com os preços aqui no mercado interno. Então, desde lá do Natal, Ano Novo, daí vem um período mais de calor, então o pessoal faz bastante churrasco, você eleva o preço da carne. Agora tem Copa do Mundo. Agora tem Copa do Mundo, então... Verdade. Mas é muito, muito difícil dizer ao certo o que vai acontecer, se o arroba vai despencar, se não vai. Uma coisa é fato. Muito volume direcionado à China, né? Então, acho que o impacto a gente com certeza vai sofrer. Que subir não vai, né? A gente já tá vendo, né, as últimas 2 semanas que tá... a última semana que tá descendo, né? Hoje caiu também. Sim. Então... eu acho bem difícil ver o gado subir mais do que ele já tava, né? Porque no começo do ano ele bateu o recorde de alta. Caiu mais de 6%, né? No último ano, que a gente viu agora há pouco. Sim. Então, acho que a pergunta, assim, não é que será que vai levantar, será que vai despencar, né, com a questão da China, né? Mas pelo que eu tô falando com o pessoal, tirei ideia na APAS, assim, o preço tá caindo, fato. Agora, despencar... Acho mas uma hora que também... aguardar pra ver. Tem que aguardar e logo... Acho que a China já parou de... Logo, né? Tá parando de comprar. E eu acho que vai abrir oportunidades para vários outros mercados. Claro. Né? Acho que a gente já tá vendo um trabalho ali mesmo dentro da Prisma, né? Que a gente tá tentando outros mercados, que eu acho que logo os frigoríficos já vão acabar fazendo, né? Sim, aí também... Outro ponto-chave no bovino, que pegou um timing bom ali da China, que o Trump também comentou que queria tirar as tarifas de importação da carne brasileira para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos se coloca ali como segunda posição no quesito de quem mais importa carne brasileira. Então,
mesma coisa, incertezas quanto se vai de fato acontecer. Porque ele voltou atrás, né? Voltou. Ele falou, daí no outro dia já voltou atrás, né? Ele falou, vamos assinar imediatamente o acordo, aí no outro dia, peraí, temos que ver algo aqui antes. Então, mas se acontecer, vai ser uma saída bem boa pro Brasil, né? Postar as fichas nos Estados Unidos agora. E acredito que já se tinha essa expectativa, né? Então, se ocorrer de fato a retirada das tarifas, será interessante pra gente. Agora, sim. Veremos a cena dos próximos capítulos. Nosso mercado é muito volátil, né? Então, essas notícias, todo dia a gente tem que estar atento. Então, saiu isso do Trump, saiu também que a China aprovou, acho que 70 novas plantas, né? Dos Estados Unidos. Acho que só de bovino, né? E aí, acho que hoje eu passei de frango. Não sei se entra nessas 70 ou se são a mais, umas 30. São 17 estados, né? Eu não tenho certeza, mas elas, na verdade, foram reaprovadas. Porque como os Estados Unidos estavam com gripe aviária, né? Elas tinham sido banidas e elas foram reaprovadas, né? A situação é um pouco... Um motivo foi diferente do bovino, mas elas voltaram no mesmo pacote. Né? E... Bom, em relação ao suíno, como eu estava falando, os preços estão despencando, né? Acho que a Espanha entrou muito forte no mercado, baixando muitos preços, né? E Filipinas é um mercado de volume, que era importante para o Brasil. O Brasil moveu para a América do Sul, mas eu acho que a gente está vendo que a América do Sul também não, né? Uruguai, Argentina, Chile não são mercados que aguentam um volume expressivo, então a gente sempre passa por aquelas etapas do cliente dar uma pausa, tá muito estocado. Então a gente também tem que ficar vendo outras opções, né? Outros mercados para mandar os produtos, né? A gente viu também no suíno essa semana a questão não só no suíno, mas do frango também, que a Coreia acho que tirou as taxas, né? Tem que ver como é que se vai afetar alguma coisa no nosso mercado, né? Já teve uns 3 ou 4 anos atrás, não tenho certeza exatamente da data, mas teve essa mesma retirada da taxação, né? Então, na verdade, é uma cota que eles colocam. E aí, se você importar dentro daquela cota, você ganha a isenção da taxa, né? E aí, o que acontecia naquela época é que poderia acontecer de você comprar e aquilo chegar depois. Então, é meio que se torna uma corrida, né? Eu acho que foi o mesmo caso da China, né? Fica meio que uma corrida e, se eu não me engano, é por volume. É um volume específico que eles colocam ali. E aí, como você não consegue acompanhar em tempo real... É meio que... É realmente um risco que você toma de comprar em algum momento. Talvez não imediatamente, né? Mas, sei lá, daqui 1 mês ou 2 meses. Se você comprar, você não sabe se vai chegar dentro dessa cota ou fora, né? Então, vamos ver como que vai ser exatamente. Se vai... Com certeza afeta, né? Porque teve um boom de Coreia do Sul esses 2, 3 anos atrás. E a gente só não sabe exatamente como que vai ser dessa vez, né? Sim. E pro suíno é mais complicado, porque o suíno são pouquíssimas plantas aprovadas, né? E tem a questão da rastreabilidade do suíno que eles exigem. E só pode Santa Catarina também, se eu não me engano. Então, é mais complexo pro suíno do Brasil e pra Coreia. O frango tem aprovadas, mas... são muito menos plantas do que Japão, por exemplo, né? Então, e as plantas que tem Coreia, se eu não me engano, todas, ou quase todas, tem Japão. E o Japão, o principal item é o BL, né? Então, as plantas vendendo um BL 3 mil pro Japão, não bate esse preço. Então, mas talvez agora, sem essa taxação da Coreia, a Coreia consiga pagar mais, igualar a Japão. Então, realmente vai ser uma corrida interessante. Como tudo no nosso mercado, né? A gente fica atento a tudo. Esse mês foi um mês de muitas novidades aí, então... Vai continuar sendo. Vai continuar sendo. Mas então tá, meninas. Mais alguma coisa pra falar da feira? Contemplado? Acho que é isso, assim. É uma feira que a gente já tá participando há bastante tempo, já sabe como é que funciona, né? Acho que é importante, né? A nossa presença todo ano lá, porque... Até porque entre ela e a Seave são alguns meses, né? Então, você vê os frigoríficos e o nosso mercado a cada semana é uma bomba diferente, né? Então...
Sempre sim. bom conversar e se atualizar do mercado. Com certeza. E pelo menos na parte, acho que, na verdade, em todas as proteínas, né? Elas mudaram bastante da GoFood, que foi a última feira voltada para o nosso ramo, né? Que a gente foi. Então, Sim. a dinâmica agora e o que tava na GoFood tá bem diferente, assim, né? Então, é sempre interessante se atualizar ali. Vamos ver as próximas, o que vai ser. Mas então tá, obrigada. E fiquem com a gente nos próximos episódios. Tchau, tchau.